Vamos entender um pouco mais esse tema. Está aqui para conversar com a gente o pesquisador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, o Felipe Serigati. Serigati, primeiro, vamos reforçar que se trata de uma proposta de uma criação de uma moeda comum, né, que poderá ser usada apenas nos fluxos comerciais entre os dois países. Não tem nada a ver com o euro, né, que é utilizado na comunidade europeia. Não daria para comprar pãozinho na padaria usando essa moeda que seria criada. Mas eu queria que você explicasse um pouco qual é o impacto, se ela realmente acontecer, for criada, para o agro. Boa noite. Boa noite, Petrin, tudo bom? Então vamos lá, né? Esse primeiro ponto que você colocou é importantíssimo deixar claro, né? Até o momento que foi colocado, não é uma união monetária, não é, a gente não vai utilizar uma mesma moeda aqui no Brasil e lá na Argentina, não é isso, tá? Mas hoje, como é que funciona hoje? Então, hoje o Brasil, se ele for exportar, por exemplo, peças de automóvel para a Argentina, para pagar o Brasil, tem que pagar em dólares, né? Por mais que a transação aconteça em dois países que não têm essa moeda, que não usam essa moeda como meio de pagamento, as transações internacionais têm que ser realizadas em dólar. Até aí, gente, nenhum problema. Por que que o mundo está usando o dólar? Por que todo mundo usa o dólar? Porque todo mundo aceita o dólar, porque é uma moeda com muita liquidez. Então, aquele dólar que a gente consegue receber ou exportar soja para a China, a gente consegue utilizar para importar produtos de qualquer outro país. E aí que morre o problema. Então, vamos lá, a Argentina não tem tanto dólares. Então, o Brasil está olhando e dizendo, Argentina, espera lá, eu quero exportar para você. A gente está dizendo, tudo bem, eu quero comprar de você, só que eu não tenho a moeda para realizar isso. Então, a ideia é justamente o quê? Ó, não precisa ser em dólar, vamos criar aqui uma unidade de conta, aqui, uma moeda, entre aspas, para realizar as nossas transações. Só que esse processo não é trivial, né? Por exemplo, se fosse trivial, a gente poderia dizer, Argentina, você pode pagar a gente com reais, reais a gente aceita, para nós não tem nenhum problema e é uma moeda mais forte do que o Mas, peso. mas o Então, a gente Serigati, o poderia realizar Serigati, isso. o Serigati, o dólar não continuaria sendo um indexador, já que são commodities internacionais? Então, veja que o preço da commodity ia flutuar normalmente de acordo com a taxa de câmbio de cada país, mas as transações não se referem apenas às commodities. Por exemplo, peças, partes e componentes automotivos, que a gente exporta bastante para a Argentina. Como estaria outra dor de cabeça, né? Ok, mesmo que a gente crie essa moeda diferente, Argentina, você vai conseguir pagar a gente? E aí, qual que está sendo a estratégia? Opa, vamos fazer o seguinte, vamos criar linhas de crédito de bancos aqui do Brasil, facilitar esse processo para que importadores lá na Argentina possam comprar o nosso produto. E aí começa um outro problema. Gente, nós já vimos isso. Vamos colocar o BNDES para financiar atividade em outros países, com a justificativa do lado econômico, que é para gerar demanda pelos produtos nacionais. Em alguns casos isso deu certo, o grande exemplo foi a Angola, mas o que a Angola tinha para oferecer em troca? Petróleo. Opa, petróleo a gente quer. Mas também já houve casos em que a situação não deu certo. Por exemplo, em Cuba, qual que era a moeda de troca, garantia? Charutos. Acho que não é uma boa ideia. E aí esse prejuízo morreu no BNDES, morreu no contribuinte brasileiro. Diante disso, agro brasileiro está entre a lista dos maiores ganhadores disso? Provavelmente não. Ora, a Argentina não é um grande comprador de produtos agro do Brasil. A gente exporta bastante para a Argentina, mas a Argentina é uma grande compradora de produtos industriais nossos. Por exemplo, é mais provável que a gente consiga exportar para a Argentina equipamentos para abate de frango do que exportar necessariamente o próprio frango, embora esse comércio de frango com a Argentina ele seja bastante relevante. Perfeito, Serigati. Obrigado pela sua análise aí. A gente vai ficar monitorando se essa ideia avança ou não e vamos te consultar de novo em breve, tá bom? Boa noite para você, até uma próxima. Muito obrigado, Petro. Ótima noite para todos. Um Um abraço. abraço, valeu.